Isaías capítulo 55, deixa eu compartilhar uma palavra com você nessa noite. Esse texto, queridos, ficou batendo na minha mente. Eu não lembro se foi de segunda-feira ou terça, eu não lembro exatamente o dia, mas ele ficou repetindo na minha mente durante quase toda essa semana. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. E eu fui buscando em Deus a respeito desse texto e o que Deus queria falar conosco nessa noite. Primeiro, o que Ele gostaria de falar comigo pessoalmente. E Ele realmente falou comigo a respeito desse texto, para poder agora repassar aos irmãos, ok? Então hoje, Deus separou uma palavra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eu quero que você fique muito atento. Isaías era um grande profeta de Deus, queridos, e ele profetizou num tempo, ele passou por um bom tempo profetizando, e nesse momento, quando ele está profetizando isso aqui, já alguns teólogos chamam que essa passagem da Bíblia, do profeta Isaías, foram profecias de consolo e profecias para o futuro, apontando que Deus iria restaurar Israel, ou seja, teria uma ligação muito grande com a igreja de Cristo Jesus. Então ele estava já trabalhando a restauração do povo de Deus. Então Isaías começa a declarar, porque o povo estava em exílio, e aí ele começa a profetizar, ou seja, Deus começa a iluminar sua mente, encher seu coração, a revelar a sua mente, e ele começa a profetizar aquilo que Deus estava lhe entregando. Esse texto, querido, quando eu olho esse texto, eu vejo esse texto como um evangelho lá do Novo Testamento, inserido no Velho Testamento, ou seja, um evangelho lá do Novo, como se estivesse inserido aqui no Velho Testamento, porque esse texto ele nos serve tanto de alerta, como de consolo, como também de edificação. Então eu quero que você fique atento. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. Isaías 55, a partir do versículo 6. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus, vamos lá. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os pensamentos não são os pensamentos de vocês. É Deus falando diretamente agora, falando assim, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, Deus falando. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, queridos? Queridos, olha só, amados, quando nós estudamos esse texto, queridos, nós tiramos aqui algumas verdades muito importantes. Nós podemos tirar muitas, mas eu quero tirar poucas verdades com você aqui, mas que servem para o nosso crescimento e edificação. Primeira verdade, nós encontramos no versículo 6. Qual versículo? 6. Ele diz aí no versículo 6: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, ou seja, enquanto você pode achar. E ele fala assim: clamem por ele, ou invocai-o, enquanto ele está perto. Que verdade nós tiramos desse texto aqui, queridos? Nós vemos aqui que existe então um limite para nos encontrarmos com Deus. A primeira verdade é essa: existe um limite, um tempo limite, onde ele está dizendo
que nós temos para nos encontrarmos com Deus. Amados, a nossa mente, a mente humana, ela é muito limitada. É por isso que o texto, ele nos ensina sobre a gravidade, irmãos, dessa urgência de que haverá um tempo em que nós não o acharemos mais. Haverá um tempo que você e eu vamos buscar, nós não, né? Mas aqueles que ficarem, vão buscar e não vão encontrá-lo mais. Haverá um tempo em que você não terá mais a opção de clamar a Deus. E você vai clamar, mas Ele não poderá te ouvir. Ele não te ouvirá. Ele está dizendo que existe isso, querido, e vai acontecer. Agora escute uma coisa. A Bíblia não diz em que tempo exatamente temos que buscar a Deus. Não está dizendo aqui que você tem que buscar a Deus quando você é criança, ou quando você é adolescente, ou quando você é jovem, ou quando você já é um adulto, ou você está vivendo a melhor idade. Mas o tempo da Bíblia, é interessante que a Bíblia fala que o tempo é limitado pelo hoje. Por qual tempo? Hoje, o presente. O tempo é limitado pelo hoje. Hebreus capítulo 4, queridos, fala exatamente sobre isso. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 6, olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 6, diz assim: portanto, resta entrar em alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus, olha só o que está escrito aqui, estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Quando? Hoje, querido, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito: se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Não endureçam o seu coração. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, querido. Deus vê o tempo não como presente, como passado e como futuro. Deus vê o todo. Nós somos limitados no tempo. Então Deus está dizendo assim para nós: hoje é o tempo, agora é a hora. Não endureça o coração, porque haverá um tempo em que vocês vão querer buscar e não vão encontrar. Vocês vão clamar pela misericórdia e não terão a misericórdia. Queridos, a palavra clamar nesse texto é interessante, porque eu pesquisei, ela está ligada a uma necessidade e uma justiça. Ou seja, somente Deus, quando Ele diz clama, enquanto eu estou perto, Ele está dizendo o seguinte: que somente Ele pode nos prover em tudo. Somente Ele é justo e Ele pode aplicar essa justiça em nós. E Ele o faz por meio de quem? De Jesus, porque nós não somos justos, ou não somos justificados em Deus por nós mesmos. Então, quando clamamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho uma necessidade do Senhor. Senhor, eu estou clamando porque a justiça do Senhor é maior do que a minha justiça. Eu dependo da justiça do Senhor. Agora, uma segunda verdade que nós encontramos nesse texto é interessante, queridos. Olha lá, Isaías 55. Olha o que está escrito lá na sua Bíblia e na minha também. Mesmo texto, Isaías 55, no versículo 7. É a segunda verdade, querido. Diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho. Aí ele fala: e o homem mau, o quê? Os seus pensamentos. Agora olha que verdade interessante. Ele separa o ímpio do homem mau. Quando você prega o evangelho, quando você que já frequentou a igreja, a gente olha a palavra ímpio na Bíblia, nós já temos na nossa mente o quê? O ímpio está relacionado ao homem mau, não é verdade? A gente relaciona, já correlaciona, já está linkado em nossa mente. Mas o texto é interessante porque ele faz uma separação. Ele diz o quê? Deixa o ímpio o seu caminho, abandone o seu caminho como ímpio, e o homem mau, ou seja, ele está fazendo, tem o ímpio e tem o homem mau. Então, queridos, é muito interessante porque são duas figuras diferentes que aparecem no texto, dois estilos de vida diferentes.
A palavra ímpio eu pesquisei também, e essa palavra, ela traz a ideia de transgressor. Diga transgressor. Ou seja, pode ser uma pessoa que tem muitas boas intenções, realiza até boas obras, porém, como ser humano que é, de natureza pecaminosa, nós também transgredimos as leis de Deus. Eu estava vendo essa semana, eu passei até por e-mail para a pastora Sandra um desenho, não sei se vocês já viram, e fala sobre a história de um homem que ele acha que ele nunca errou nada na vida. E aí então a Bíblia começa a perguntá-lo sobre a sua vida. Você, quando tinha 10 anos de idade, você lembra que você mentiu? Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já menti para minha mãe uma vez. Então você quebrou um mandamento. Você alguma vez, e foi perguntando, e ele foi lembrando em momentos muito pontuais, onde ele lembrava que ele errou, ele transgrediu uma lei de Deus. E transgredindo uma lei de Deus, ele então estava debaixo do quê? Do pecado. E ele conseguiu entender pela palavra que ele era um transgressor e que, independente das suas boas obras, de ser gente boa, ele precisava de viver debaixo da salvação de Deus. Ele dependia do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos, a Bíblia fala que todos pecamos e todos estamos separados da glória de Deus. Então todos nós somos carentes de salvação. Isso significa, querido, que fazer boas ações não nos torna justos diante de Deus. Não traz a justiça de Deus ser boas pessoas. Quem traz a justiça é a presença de Jesus. Ele é justo. E nem isso nos isenta, ou seja, as boas ações, das transgressões que nós fizemos contra Deus, quebrando os seus princípios. Então, queridos, ele está dizendo, não é o homem mau que precisa de Deus. Não é o homem mau só que precisa de Deus. Não é o homem mau, não é o que fuma, está fumando maconha, né, cheirando cocaína, se prostituindo, que você diz homem mau, assassino, que precisa de Deus. Não. Qualquer ser humano que transgride a lei de Deus precisa de Deus. Precisa de Deus. Depende de Deus. Agora, a terceira verdade, nós vamos ver também no versículo 7. Olha que lindo, querido. Eu vou falar isso para você agora, algo muito lindo. Preste atenção, não perca essa palavra, querido. Não perca essa palavra, porque isso pode mudar a sua vida. Versículo 7 diz assim: volte-se ele para o Senhor, o ser humano, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deixa eu te falar, querido, a palavra conversão, quando você vê essa palavra conversão no Velho Testamento, preste muita atenção nisso, e se você quiser anotar, anote. Queria colocar no telão, mas não foi possível. Existem duas palavras que aparecem no hebraico para expressar o que significa conversão. A palavra primeiro é Nasham. Essa palavra serve para expressar um sentimento profundo, seja um sentimento de tristeza ou de consolo. Então, essa palavra aparece lá no Velho Testamento quando se trata de converter. Quando Deus fala assim: volte-se, 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 ele está dizendo o quê? Ele está dizendo Nasham também. Agora, escute isso. Existe uma outra palavra, queridos, isso é muito lindo, chamado shub. Eu não sei se é isso, eu estou falando em inglês e hebraico, tá bom? Mas pode ser que seja isso mesmo, né? Os hub, eu sei lá porque eu não sei falar hebraico. Então, é mais ou menos isso. Só para você entender. É a palavra mais comum usada para a conversão. Agora escute, querido. Significa voltar, significa regressar. Ou seja, essa palavra, ela também é utilizada no sentido de conversão. É muito lindo isso, queridos, porque aponta para um retorno àquele a quem o homem se separou, ou de quem o homem se separou. Essa palavra fala aqui, Nasham fala de um sentimento de tristeza, e a outra palavra fala de uma separação, onde o homem precisa e tem a necessidade de regressar àquele de quem ele se separou, no caso, Deus.
Então, querido, entenda uma coisa: conversão, ou seja, meia volta, não é só um sentimento de tristeza, mas é uma decisão de um regresso. Não é só chegar aqui no culto ou na célula, onde estiver, ouvindo rádio, e dizer assim: caramba, essa palavra mexeu comigo. Eu sei, queridos, porque eu sei, amados, nós sabemos disso, eu já passei por isso. Quando nós estamos transgredindo a lei de Deus, vivendo debaixo dessa transgressão, nós conseguimos detectar isso de forma muito fácil. Você consegue, você sabe disso. O Espírito mesmo te convence disso. Você se sente mal com isso. Só que conversão na sua plenitude, quando Deus fala volte-se, Ele usa essas duas expressões. Agora escute isso. Diante disso, querido, quando acontece, essas duas palavras se unem, é um sentimento de tristeza e também um desejo de regressar. A Bíblia fala que Deus libera duas coisas. Ele libera misericórdia e libera perdão. Ele libera o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: misericórdia e perdão. Então ele libera misericórdia e perdão. Agora escute isso, olha só. A palavra misericórdia no Novo Testamento, lá no grego, é eleos. E na versão grega, quando veio lá veio de uma palavra hebraica do Velho Testamento, é sede. Essa palavra, querido, escute isso agora, aprenda, meu irmão, é interessante. É considerada, essa palavra, uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Os teólogos consideram essa palavra uma das palavras mais lindas e belas da Bíblia, a palavra hesed. Essa palavra, algumas vezes, ela é traduzida por amor inabalável, amor incondicional, um amor que é capaz de manter uma comunhão para sempre e sempre. É um amor, querido, que, é claro, sendo incondicional, gera também o perdão. Então essa palavra, querido, chama muita atenção na Bíblia, porque ela é uma palavra linda, uma palavra bela. Deus está dizendo: eu terei misericórdia, eu terei um amor profundo, eu terei um amor incondicional. Se você, ao sentir tristeza pelo seu afastamento, decidir regressar, eu vou mostrar a você o que é verdadeira misericórdia. Agora, escute isso. Existe uma outra palavra que completa essa palavra em relação à misericórdia. É uma palavra chamada também em hebraico Rahamim, que é muito associado a hesed, que é esse amor incondicional. Escute isso. E eu vou falar uma coisa para você. Nós não estamos acostumados a isso. Poucos aqui tiveram amor de pai. Poucos aqui. Poucos aqui tiveram um abraço de pai. Poucos aqui tiveram colo de pai. Poucos aqui tiveram intimidade com o pai. O pai que eu digo é o pai terreno. Às vezes até um pai que, por mais amor que tenha, mas ele nunca soube demonstrar esse amor de uma forma de relacionamento, muito mais de troca, simplesmente dando você alguma coisa. Mas você sempre sentiu falta de um abraço, de um carinho, de um aperto, nem que seja de mão. Sim, existe o cuidado, existe o temperamento de cada um. Nem todo mundo é igual, eu não sou igual a você. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Agora escute. Quando aparece a palavra Ramim, é interessante, querido. Ela é muito associada a essa palavra hesed, que é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Literalmente essa palavra significa entranhas, que é uma forma plural, escute isso, de reino, você vai entender. Essa palavra vem de uma expressão que todo mundo conhece, que é o seio materno. Ou seja, o que Deus está falando aqui nesse texto? Aqui é o amor e a afeição de uma mãe para com o filho. É a ternura de um pai pelos seus filhos. É um amor fraternal intenso. Por isso, querido, quando você está louvando a Deus, muita gente louva a Deus, eu vou mergulhar nos braços do papai, eu vou mergulhar nos braços do pai.
Lembra daquela música, Nos Braços do Pai? Querido, essas duas palavras, elas tratam da misericórdia de Deus na sua profundidade. A primeira traz a ideia, querido, de um amor incondicional. A segunda traz a ideia de que Ele te pega nos braços, Ele te coloca no colo, Ele te carrega como um bebê. Ele faz exatamente isso. Quando essas duas palavras se unem, Ele está falando da plenitude da misericórdia de Deus pela sua vida e pela minha vida. Queridos, isso é lindo, irmãos. É quando Deus te pega, querido. É quando Deus, Ele pega você, Ele olha para você e fala assim: Deus, eu estou voltando para Ti, tenha misericórdia de mim. Ele está dizendo: volte-se para mim, eu vou ter misericórdia de você. E essa misericórdia, Ele une isso. É o amor profundo que Ele tem, um amor incondicional que Ele tem. E aí Ele vai e pega você pelos braços. Ele não só sente amor por você, Ele pega você no colo, Ele carrega você. Queridos, isso é maravilhoso, amados. Nós talvez não tenhamos um pai, não tivemos, que fazia isso, mas nós temos um Deus que faz. É um Deus que faz, querido. Salmo 103, que lindo, queridos, isso. Tanta gente que às vezes perde essa oportunidade, queridos, de entender do amor de Deus, da graça de Deus. Está querendo encher a pança aí, estão as águias, né? Mas olha só, querido, se alimenta aí agora. Quem veio domingo passado está entendendo o que eu estou falando, né? Ou então entra lá no site do ministério que você vai ouvir a mensagem. Olha só, querido, o que o salmista fala? Davi, ele entendeu isso porque ele usou nesse texto aqui, Salmo 103, ele usou, querido, essa ideia, a ideia do Deus. Ele vai falar sobre misericórdia, do Deus que ama incondicionalmente e do Deus que pega no colo. Não era à toa que Davi era um homem íntimo com Deus. Davi trouxe essa ideia, querido, revelada pelo Espírito. Olha só o que ele diz no Salmo 103. Vou ler na NVI, ok? Mas escute bem. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Leia aí comigo, querido. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Oh glória! Se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Agora olha só, querido, olha Davi escrevendo inspirado pelo Espírito. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele está falando disso. O Senhor, Ele ama e Ele pega no colo. Ele não só ama, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam, olha só, querido, como os céus se elevam acima da terra. Ele está dizendo assim: mede agora. Olha para cá. Ele está dizendo assim: mede agora, aponta para a terra e olha para o céu. E qual é a medida? Qual é a medida do céu, da terra até o céu? Qual é? Vamos lá, quem sabe? É infinito, queridos. Ele está dizendo, nesse texto ele está dizendo assim, olha só, verso 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, ele está dizendo, como existe uma medida entre a terra e o céu, ou seja, infinito, não tem como medir, assim é grande o seu amor para com os que o temem. O amor dele é infinito, dizendo, pode medir da terra ao céu, você vai encontrar o tamanho do amor de Deus. Aleluia, querido. Você já tinha que estar glorificando a Jesus, porque se não fosse esse amor, eu e você estaríamos mortos. Pula do ninho, águia. Mergulha, meu querido, porque Ele não vai deixar você se esborrachar no chão, Ele não vai deixar você se quebrar. Agora olha o verso 12. Olha o verso 12. E como o Oriente está longe do Ocidente,
Como o Oriente está longe do Ocidente, nós estamos aqui no Ocidente, Brasil, o Oriente, Japão, ok? Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Oh, glória a Deus! Como um pai, verso 13, tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Que lindo, queridos. Olha o salmista aí mergulhado. Ele está ali, querido, eu tenho certeza, espiritualmente falando, ele estava nos braços do papai ali. Espiritualmente falando, estava no braço de Deus e estava só escrevendo, só compondo, porque isso é uma canção, é uma música. Se perderam as músicas, ficaram a letra. Ele estava ali, ó, com sua harpa. Oh, glória a Deus, eu estou aqui mergulhado nos braços do meu pai. Que amor, não tem como medir, aleluia. Ele está ali escrevendo. Olha o verso 14, querido. Porque ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Aleluia, aleluia. Queridos, que coisa linda, irmãos. É esse o amor. Quando o homem, ele volta para Deus, ele não somente tem um sentimento de pesar, poxa, eu errei. Não, ele errei e eu preciso voltar àquele de quem eu me afastei. Aí Deus já está lá, vem meu filho, eu te amo imensamente, ninguém vai medir isso, não tem como medir. Eu te pego pelos braços, eu coloco você no colo, eu carrego você, você é meu filho amado, pode vir, querido, eu vou te pegar no colo, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso, querido. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo, queridos. Deus estava revelando ao profeta o tamanho do seu amor. Por isso que eu digo, é como você olhar o Evangelho de Cristo no Velho Testamento. Que lindo, queridos. E esse ponto máximo desse amor foi Jesus. Foi Jesus. Agora quarta verdade. Vamos lá nos versículos 8 e 9. Estou indo para o fim, fica tranquilo. Versículos 8 e 9. Vamos lá, queridos. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías 55. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. O que mais está escrito aí, querido? Declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Calma que eu ainda vou demorar um pouquinho, não saia. Olha só, querido, a quarta verdade que eu tenho para você nessa noite é relacionada a esses versículos. Deus tem o melhor para você. Diga para quem está do seu lado: Deus tem o melhor para você, meu irmão. Não. É porque, não seja egoísta, é para você também, mas fala com vibração. Deus tem o melhor para você, meu querido. Fala aí, querido, vamos lá. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Você não sabe cantar mais não? É isso aí, pastor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara. Aleluia. Queridos, escuta, olha para cá, olha para cá. Dizer que Deus é o melhor para nós não significa que a nossa vida não vai ter luta, que a nossa vida não vai ter perseguição, que não vai ter guerra, mas é entender que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E nossa vida não está limitada ao que nós vemos, queridos. O melhor de Deus para nós, escuta isso, tá ligado, meu irmão? O melhor de Deus para nós é Ele ser o centro da nossa vida. É ser o centro. Olha só, querido, sabe o que acontece? Enquanto nós ficamos aí preocupados, a gente está preocupado com nossas coisas terrenas, tem que pagar a conta amanhã, conta de luz vai estourar, já venceu a primeira, se estourar a segunda vão cortar. Eu tenho que me preocupar com isso? Tenho, eu tenho que pagar, é claro, tenho que pagar minhas contas. Mas tem tanta gente tão
enfurnado nisso, mergulhado, querido. Estão tão preocupados com coisas passageiras, circunstanciais. Deus tem algo muito mais valioso a nos oferecer. Olha só, Jeremias 29:11 diz o quê? O que está escrito aí, querido? Porque sou eu o quê? Que conheço o quê? Olha só, queridos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Aleluia. Diz o Senhor, planos, na minha versão, queridos, está lindo, olha só, hein? Não sei se está na sua assim. Na sua está o quê? Pensamentos de paz. Na minha também, na Almeida corrigida. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro, queridos. Oh, glória a Deus. Amados, Deus tem pensamentos diferentes para nós. Você está ouvindo? Deus tem pensamentos diferentes para nós. Nós estamos enfrentando os conflitos internos, queridos. Quem aqui está enfrentando um conflito interno? Está doendo por dentro? Aquela angústia, querido, aquele peso, aquela dor, querido, aquilo que você está sentindo aí por dentro, está sentindo aí, aquele conflito externo, irmão, que você está sofrendo perseguição, falácia, palavras torpes contra você, murmurações, queridos. Mas existe algo que Deus está dizendo: eu tenho um pensamento diferente para vocês. Eu tenho pensamentos de paz para vocês. Que mesmo diante das crises, mesmo diante das lutas, eu tenho um pensamento de paz para vocês. Aleluia. Que isso não é fácil. Diga para o irmão que está falando: meu irmão, não é fácil. Não é fácil, queridos, não é fácil. Mas você tem que descansar nele. Descansar nele. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Já preguei isso aqui uma vez, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lá no final ele diz o quê? Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Aleluia, aleluia. Então, querido, quando você estiver na crise, quando você estiver na prova, quando você estiver na batalha, meu irmão, vem lá a bondade e a misericórdia de Deus. Elas estão lá. Está lá o amor que te consola. Está lá os braços do Pai que te levanta. E mesmo que você caia, está lá o braço de Deus estendido para te levantar. Sabe, queridos, nós não somos perfeitos. Não é novidade disso para ninguém. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem o melhor para mim. E a última verdade estão nos versículos 10 e 11 de Isaías 55. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, o que acontece? E não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir o quê? Semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para qual a enviei. Agora escute, nós começamos a cantar uma música aqui hoje. Eu não combinei isso com o Bruno. Não combinei com o Bruno. Não combinei com ninguém do louvor. Mas olha só, querido, o texto está dizendo que qual é a palavra que não volta vazia? Qual é a palavra que não volta vazia? A palavra dada por quem? Por Deus. Não é a palavra dada por homens. A palavra que não volta vazia é a palavra dada por Deus. Deus, escute isso.
Lá em Israel, escute isso que eu vou te ensinar agora. Existem dois tipos de chuva que são essenciais para a vida do povo. Olha só que lindo isso. A primeira chuva é chamada de temporã. Qual o nome? Temporã. Ou seja, quando a terra está seca, no tempo de arar a terra, de preparar a terra para receber semente, Deus, Ele envia uma chuva, por isso que o nome é temporã, que ela cai justamente para que a terra fique amolecida e eles possam preparar a terra, porque ela é deserto. Eles preparam a terra, tem que tirar muita pedra, e preparam a terra para ficar amolecida e para que a semente possa ser plantada. Então, existe uma chuva chamada temporã. Se a chuva temporã não cair, não chegasse à terra que está dura e seca, ela não teria condições de ser arada. E a semente em terra seca não iria fazer o quê? Não iria brotar naturalmente. E se brotar, querido, por algum motivo, o calor iria matar aquela semente. Agora escute, querido, porque não tinha o quê? Profundidade para germinar em segurança. Existe um outro tipo de chuva. Então a primeira qual é? A chuva temporã. Quando a terra está seca e precisa ser arada, então vem a chuva temporã. A segunda chuva é chamada de serôdia, ou seródia, né? Serôdia. Provavelmente acontece na primavera. Que chuva é essa que Deus manda? Era importante para quê? Para a colheita, porque agora a chuva temporã veio, eles plantaram, é claro, existe o tempo da chuva lá em Israel, que é comemorado lá. Eu já estive em Israel, e quando era início das chuvas, eu lembro que eu estava dentro do ônibus, né? E a nossa guia, ela parou de falar, porque a chuva começou a cair. Ela parou de falar e começou a louvar a Deus pela chuva que caía naquela hora. Ela estava explicando para a gente, e aí começou a chover, e ela começou a glorificar a Deus porque a chuva estava caindo. Porque para eles, queridos, é como se Deus estivesse escutando a oração deles, e a chuva estava vindo na hora certa, porque a terra estava seca e precisava de chuva. Então existe um segundo tipo de chuva chamada seródia. E essa chuva, querido, o que acontece? Provavelmente na primavera, é quando está próximo à colheita. O que acontece? A planta cresceu, se desenvolveu e começou a surgir algumas espigas. E aí o que acontece, querido? A planta, para surgir o fruto, precisa da chuva seródia. Necessita da chuva seródia, porque é essa chuva que vai fortalecer a planta para que ela, já crescida, possa então gerar frutos. Essas duas chuvas são essenciais para a vida de Israel. Então, queridos, quando a chuva vem, para eles é um sinal de vida, é um sinal de bênção de Deus. Quando a chuva cai, ele está dizendo: Deus está me dando condições de eu plantar, e Deus está me dando condições de colher. Deus está me dando condições de plantar, e Deus está me dando condições de colher. Vou repetir: quando a chuva de Deus vem, a chuva é o sinal da vida de Deus, da bênção de Deus. Ele está dizendo: Deus está me dando condições de plantar e de colher. Aleluia. Olha só, querido, o que Deus está dizendo nos versículos que lemos aqui. Uma vez que a chuva e a neve que derretia, né, não podia voltar, ou seja, não tem como a chuva bater, que cai e voltar. Não tem como. Uma vez que a chuva cai, ela vai fazer o quê? Naturalmente, vai molhar. É isso aí. Não é difícil? Muito difícil. Uma vez que a chuva cai, ela vai molhar, e ela vai gerar vida. Vida. Então, uma vez que a chuva vem, ela molha, e ela tem que gerar vida. Ela tem que gerar vida, querido. O texto está dizendo o seguinte: que da mesma forma, quando Deus declara a sua palavra, Ele
não toma ela de volta. Você está ouvindo? Da mesma maneira como a chuva cai, e uma vez Deus liberou a chuva, pronto, agora vai molhar, não tem jeito. Agora vai gerar vida, agora vai gerar fruto. Então, quando Deus declara a sua palavra, Ele não volta atrás. Ele está dizendo: quando eu declaro a minha palavra, é como a chuva. Se eu declaro, ela vai retornar com fruto para mim. Ela vai gerar vida, ela vai gerar bênção. E, querido, essa é a verdade que Deus está nos dizendo hoje, nessa noite. A sua palavra declarada não volta vazia. Eu estava pesquisando hoje a respeito, com muitos teólogos, de quantas promessas existem na Bíblia. Quantas promessas existem? Eu ouvi gente dizendo que tem 32 mil, eu ouvi gente que tem só 1000, eu ouvi gente dizendo que tem 7.487, eu ouvi muita gente falando muita coisa. Mas uma coisa é certa: algumas das profecias e promessas já se cumpriram. E algumas promessas são permanentes. Quando Deus fala assim, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. É uma palavra permanente sobre nós. É a chuva caindo dizendo: não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Porque a minha palavra não volta vazia. Agora, detalhe, querido. Existem algumas promessas que só vêm quando são acompanhadas de condições. Algumas não. Quando Jesus disse, Deus falou assim: eu enviarei meu filho. Independente de qualquer coisa, Ele iria enviar seu filho. Eu vou enviar o Consolador. Independente de qualquer situação, a minha promessa vai se cumprir. Agora escute. A condição de nós termos a palavra de Deus viva em nós é quando realmente reconhecemos que a palavra é dele e a absorvemos como terra seca na nossa vida. Quando nós reconhecemos, como essa canção que eu não combinei com o Bruno, não combinei, é coisa do Espírito, querido, isso, com certeza. É quando a nossa condição é de terra seca. E aí Ele olha para nós e nós estamos lá clamando, Deus está falando: volte para mim. E lá no início do texto que Ele diz: clama a mim. E você diz: Senhor, eu estou aqui como terra seca. Aí Deus olha com um olhar de misericórdia, de amor intenso, de amor incondicional, de paixão, querido, te pega no colo e Ele fala: eu vou liberar o meu amor, eu vou liberar a minha chuva. E a chuva vem, e quando ela bate em você, querido, ela te dá vida. E quando você começa a crescer, Deus diz: eu vou mandar mais chuva para ele gerar fruto agora. E aí vem mais a chuva seródia. E aí vem a seródia para a gente completar, para Deus completar a obra em nós e gerarmos frutos para a sua glória. Aleluia. Querido, Deus tem sim o melhor para você. Deus tem pensamentos mais altos do que os nossos. Deus tem caminhos mais altos do que os nossos. Nós não podemos impedir que a graça de Deus flua em nós. Eu quero essa chuva na minha vida. Eu quero essa palavra declarada sobre mim. Eu quero tomar posse dela. Eu não quero ser terra seca, queridos. Terra seca não serve para nada. E eu vou dizer uma coisa: tem terra que está tão seca, mas tão seca, mas tão seca, mas tão seca, querido, que tem que ser muita chuva. Mas é muita água, querido. Porque tem terra que quando seca muito, você já viu que a água bate e o que acontece? Ela não absorve. A água bate e escorre. Tem terra que está tão seca, mas tão seca, tão seca, tão seca, que a água está batendo. Talvez esteja no culto aqui, terra seca. Está todo domingo, tudo na célula, a água batendo. Aí a gente pergunta: mas por que, Deus? Deus está dizendo: porque vocês estão secos, tão secos, tão secos, tão secos, tão secos, tão secos. Mas Deus está mandando hoje uma chuva temporã.
porque é a chuva do milagre, é a chuva da vida, é a chuva da restauração, é a chuva do novo, é a chuva daquilo que Deus tem o melhor para nós, é a chuva do recomeço, é a chuva da mudança da história. Essa é a chuva que Deus está mandando para nós, querido. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui rapidamente. É a chuva que Deus está mandando para nós. Para nós. É a chuva para a tua vida. Deus hoje manda a chuva temporã para você, meu querido. Aleluia. Que Deus mande chuva temporã para você. Que Deus mande chuva serôdia para você. Talvez alguns aqui estão precisando de chuva temporã. É aquela que vai trazer a vida. Escute isso. É sério isso, queridos. Muito sério. É a chuva que vai trazer a vida, o recomeço, uma nova história. Outros já cresceram, já receberam essa chuva, mas não estão dando frutos. Esses precisam da chuva seródia, a chuva que dá fruto, que garante a colheita. Sabe, queridos, se a chuva seródia não chegar, você pode ser uma árvore linda, mas não vai ter fruto. Nos 12 momentos nós precisamos da água que desce do céu, que é a palavra viva de Deus, é a palavra de restauração, é a palavra de Deus sobre nós, é a palavra de cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Que chuva você precisa, querido? Que chuva você precisa nessa noite?